Vocês já devem ter percebido que eu falo bastante sobre Rookguard aqui no canal. A ilha de Rookguard é o lugar que eu mais amo de todo o Tibia por diversos motivos. Sendo o mais forte deles, muito provavelmente a nostalgia. Mas de vez em quando eu vejo uma galera perdidaça nos comentários. Quem nunca jogou Tibia geralmente pergunta o que é Rookguard, e os jogadores mais antigos perguntam com frequência se Rookguard ainda existe. Tem uma galera que depois de ver aqui os vídeos se animou para jogar em Rook, mas não faz ideia por onde começar. E os jogadores antigos que entram hoje no Tibia, ao invés de começarem na ilha de Rook, agora começam em Downport. E mesmo os players que conseguem se desvencilhar das armadilhas criadas pela Cipsoft para dificultar o acesso a Rook, e conseguem no final das contas criar um Rookstair, acabam caindo em um outro problema. Eles criam um Rookstair de forma não otimizada. Então eu decidi fazer um guia básico para como criar um Rookstair hoje em dia. E acredito que mesmo que você seja um veterano, vai acabar descobrindo uma coisinha ou duas de curiosidade que você não sabia. Então, sem mais delongas, bora para Rookguard. A primeira coisa que você precisa saber é que todos os chars do Tibia agora nascem na nova ilha tutorial, a ilha de Downport. Essa ilha foi criada em 2014 e teve como papel principal substituir toda a antiga ilha tutorial do Tibia, Rookguard. Só que diferente de Rookguard, em Downport a Cipsoft foi mais ligeira e limitou o up de levels. Em Downport, se você upa para o level 20, é expulso da ilha na mesma hora e é obrigado a partir para o continente principal, Mainland. A simples existência da ilha de Downport dificulta o acesso da ilha de Rookguard para os novatos. Se você já é jogador antigo e já tem vários chars em Mainland, ir para Rookguard não é um problema. É só falar hi para o NPC Inigo, falar Rookguard, yes, yes, e ele vai te teleportar para a antiga ilha tutorial. O problema acontece quando você é um player novato e está começando a jogar hoje em dia. A Cipsoft simplesmente não permite que novos jogadores que não tenham pelo menos um char em Mainland optem ir para Rookguard assim logo de cara. Acho isso sinceramente uma besteira, mas infelizmente as coisas são assim. Então vou partir da premissa básica que você é um jogador totalmente novo que criou sua conta pelo link de recrutamento aqui da descrição. O jogo vai criar sua conta junto com um charzinho em um mundo aleatório. No site você vai criar 2 novos chars. O char que você vai upar apenas para pegar o nível 8 e passar para Mainland, e o char que vai para Rookguard virar um Rookstair. Recomendo que esses 2 chars sejam criados no mesmo mundo para você aproveitar um dos macetes que eu vou explicar mais para frente aqui no vídeo. No seu char que você só vai upar para passar para Main, é interessante que você passe por todos os caminhos das vocações para pegar o máximo de poções de cura possível. E pode jogar os de mana fora para você ter cap para carregar mais itens. E aí você vai sair da base de Downport pelo caminho norte, pegando temporariamente a vocação de Knight. O Knight é a vocação mais fácil de se usar, e batendo nas criaturas rapidinho você vai matar os Trolls e pegar equipamentos mais fortes. Matando as criaturas você provavelmente vai encontrar uma pá. Com essa pá você vai escavar a areia da praia lá no sul até encontrar esse amuleto dourado. E aí vai entregar para o NPC Morris que vai te dar 50 GPs de recompensa. Com essa grana você vai comprar uma picareta e uma machete no NPC Richard e usar a picareta nessa rachadura na parte sul da ilha para ter acesso ao Templo da Serpente. O Templo da Serpente é um lugar super maneiro e desconhecido da ilha de Downport, que vai te levar até o único item que temos interesse de levar para Mainland, o Legion Helmet. Aqui nessa quest você vai cortar os matinhos com machete, vai matar as cobras que dropam ovos e usar esses ovos no altar, para conseguir a autorização da Serpente Sagrada para ser teleportado para a próxima etapa da quest. Você vai seguir por um caminho cheio de Poison Fields. Vocês devem estar se perguntando agora por que a gente vai fazer todo esse caminho de Poison Fields e se não era mais fácil só upar o nível 8 e sair logo de Downport. Bom, esse caminho te leva até um corpo que dá acesso apenas uma vez por char ao Legion Helmet. O Legion Helmet é um item necessário para o Adon no chapéu do Citizen, e por mais que você não possa levar ele para Rookguard, você pode levar ele para Main. Antigamente ele era um item bem tranquilo de se obter no continente, principalmente pelo fato de que ele era a loot de Hot Worms, que são uma das criaturas mais abundantes do Tibia. Mas agora o Legion Helmet é obtível apenas de poucos bosses e de quests de ilhas iniciais que quase ninguém faz por pura preguiça. Por esse motivo o preço desse item é bem caro em alguns mundos, e várias vezes vale a pena você levar ele para vender em Main, sendo que vamos precisar de dinheiro para a segunda etapa do tutorial. Terminando então de upar o level 8, você vai escolher a vocação de Knight e esconder todo o bracete do baú da recompensa dentro de uma bag. Essa bag você vai malandramente arremessar pela parede, fazendo esse truque aqui. Primeiro você vai colocar a bag com todo o set dentro aqui nesse pilar. Daí você vai clicar na bag e arrastar com o botão esquerdo do mouse, mantendo ele pressionado, e vai vir pelas setinhas aqui do teclado até aqui. E aí vai soltar o seu mouse lá fora.
Aí você tira a mão do teclado do mouse e vê a mágica acontecer. O seu char automaticamente joga a bag pro lado de fora. E você acabou de contrabandear um bracete dos Knights para dentro da ilha de Downport. Esse set você vai usar para upar os levels no seu Hookstair. Passando então o seu primeiro char para Mainland, você vai escolher a cidade de Venor. Isso porque é lá que vamos encontrar um NPC costureiro que vai nos ajudar no nosso primeiro objetivo em Mainland. Algo que vocês devem ter reparado nos meus vídeos de Hook é que geralmente não me visto com as roupinhas normais free, mas sim com a roupa de casado. Isso porque eu acho essa roupa absolutamente linda, e aproveito o fato dela ser uma das poucas coisas que não somem quando você traz de Mainland até Hook. Se você quiser fazer seu Hookstair do zero, recomendo fortemente que você se case em Mainland para só então hoocar o seu char, para no final das contas ter uma opção de roupa a mais para sempre nele. Para fazer isso você vai trazer o seu char Hookstair para Main, lembrando de deixar o seu bracete escondido em algum lugar, porque você vai precisar dele mais tarde de novo, e vai vender os 2 Legion Helmets que você trouxe aqui no continente principal. O preço dos helmets varia muito de mundo para mundo, e em Monza, quando eu criei esses chars, eles estavam custando cada um aproximadamente uns 10k. 20k era mais do que o suficiente para cobrir os custos do casamento. As 2 caixas com roupa de casado custam 5k a cada, e as alianças em branco custam 990 GP cada, totalizando assim um custo de casamento de 12k. Se no seu mundo a venda dos Legion Helmets te der muito menos de 12k, você sempre vai ter a opção mais antiga do Tibia para conseguir farmar a grana, ficar mendigando no DP. Isso era algo que eu fazia muito nas antigas, e é impressionante ver o quanto que a galera está muito mais generosa hoje em dia. Não esqueçam, claro, de agradecer a gentil alma que vai te dar o Gold, e agora com os 12k em mãos você vai comprar as 2 caixas com o costureiro Norbert. E as 2 alianças você vai poder comprar tanto da NPC Odemara quanto da NPC Karina, que são 2 vendedoras que ficam de frente uma para outra e que costumam disputar os clientes que vêm comprar os rings. Agora com todos os itens em mãos, você deve estar pensando, bom, o mais difícil eu já consegui, agora é só casar. Bom, meus amigos, é aí que vocês se enganam. Se na vida real sempre tem uma galera que se casa com um ser imaginário ou com uma waifu, no Tibia você vai precisar se casar com outro player. Pode ser com um homem ou uma mulher, isso realmente não importa. O importante é que esse char precisa estar em outra conta. Para isso você vai ter 2 opções. Convencer alguém no Tibia que esteja de bobeira a casar com você, ou você pode criar outra conta, criar um outro char no mesmo mundo e usar os 2 PCs para casar os personagens. Essa segunda opção parece muito trabalhosa para valer a pena, mas com certeza vai te salvar muito tempo de cantadas e jogos de sedução. É importante destacar que os 2 chars não podem ser os 2 chars que você fez porque eles estão na mesma conta, e simplesmente não tem como logar neles ao mesmo tempo. Eu usei 2 chars de contas diferentes logados em PCs diferentes. Certifique-se de que cada um deles está com uma caixa e um anel na mochila. Daí você vai falar Wedding e Yes para entregar os itens para a sacerdotisa da cidade de Tais. E depois falar Cerimônia para começar a cerimônia de casamento. Depois é só falar 2 vezes Yes e digitar My Hearth Belongs to e o nome do player. Essa parte é bem romântica e mostra para o jogo quais vão ser os 2 chars que vão estar vinculados um ao outro. Depois disso é só falar Yes e esperar o seu companheiro repetir o processo. Pronto, agora você tem uma roupa adicional para poder usar em Hookguard. Uma coisa importante de se mencionar, aproveitando que o seu char ainda está em Mainland, são os Achievements. Eles são conquistas de maior e menor dificuldade que te dão pontos que aparecem no perfil do seu char no site do Tibia. Enquanto tem gente que caga pra isso, outras pessoas são fanáticas e colecionam todos os pontos possíveis em Hook. Eu sou do tipo que sinceramente não dá a mínima, mas se for importante para você farmar achievements com seu Hookstair, priorize isso antes de passar ele para Hook. Mainland tem uma coleção interminável de achievements, que são muito mais fáceis de fazer aqui comparado com Hook. Por exemplo, em Hookguard existe um achievement super raro de rolar o dado 3 vezes e conseguir 3 vezes seguidas o número 6. Esse achievement se chama Number of the Beast e é raro em Hook porque o dado é um item mega raro do Boss Monster, e pouquíssimas Hookguards sequer têm o dado. Mas em Mainland o dado é um item super comum e em questão de 5 minutos você faz esse achievement. Outro exemplo de achieve raro em Hook e tranquilo em Main é o de andar na neve. Em Hook você tem uma mini salinha para ficar andando, enquanto que em Mainland, até mesmo Free Account, você tem acesso a áreas gigantescas de gelo, como a própria ilha de Folda. Se você tiver tempo também para ficar fazendo achieve, você pode fazer aquele de se casar e se divorciar 3 vezes, o de se casar bêbado, o de abrir e fechar janelas. A lista de achievements para se fazer é gigantesca, mas é algo que sinceramente não impacta no jogo, e muita gente prefere nem fazer eles em Mainland para não tirar a graça de tentar fazer eles em Hookguard, algo que eu acho admirável.
Além disso, existem muitos achievements que são extremamente caros e simplesmente não valeriam a pena fazer. E falando em pagar caro, vamos aproveitar que ainda estamos em Mainland para falar sobre um outro melhoramento no seu char que pode ser bem útil, mas que é bem salgado também. No update de inverno de 2017, foi implementado um sistema de charmes no Tibia. Quanto mais você mata criaturas e mais desbloqueia informações sobre fraquezas, resistências e drops dela no Cyclopedia, libera também uma grande quantidade de pontos de bestiário. Esses pontos em grandes quantidades podem ser usados para liberar charms, ou encantos, que dão efeitos muito maneiros para o seu personagem, e que continuam nele mesmo que você volte para Hook. Uma das formas então de se melhorar o seu char, além de botar uma roupinha de casado nele, é a de embutir encantamentos nele. Mas para isso você vai precisar investir muito tempo e dinheiro no seu char. Então eu sinceramente só recomendo os charmes se você já é um jogador veterano que sabe o que está fazendo. Se você é um novato que só quer conhecer Hook e jogar um pouquinho, recomendo que você simplesmente pule essa parte, se case e volte para Hook. A lista de charmes é bem grande e eles fazem muita coisa. Desde aumentar o drop de algumas criaturas específicas em 20%, até dar dano elemental em algumas criaturas à sua escolha. Mas como eu disse, você vai ter que investir muito tempo e dinheiro nisso. Uma boa opção para pular algumas etapas desse processo é comprar Tibia Coins com o Rei dos Coins pelo link aqui da descrição, comprar um char do bazar que já tenha os pontos de charme farmados e hookar ele. Provavelmente isso vai te custar algumas coins extras, mas vai ser um adianto na sua vida. Eu mesmo fiz isso com uma char nível 300. Comprei ela por Tibia Coins no leilão do site, terminei de pegar os charmes que eu queria e hookei o personagem. Eu ainda quero usar essa char por uma série de vídeos no futuro, mas já vou adiantar os encantamentos que eu peguei nela. O de bater 5% a mais em dano de gelo, o de bater 5% a mais em dano normal, e o de dar uns corridões insanos quando eu ataco ou sou atacado por lobos. Esse provavelmente é o charme mais divertido de todos e é com certeza o que eu mais recomendaria. Apesar de também amar a animação de dano de gelo. Bom, agora que já passamos pelos achievements e pelos charmes, é hora de finalmente seguir para o nosso destino, a Ilha de Hook. E como é que a gente vai para Hook? Vocês devem estar se perguntando. Você vai precisar matar o seu char até o nível 5. Os bueiros de Tais aqui são uma boa opção. E para isso você vai precisar tirar toda a sua armadura do char para poder morrer mais rápido e facilitar o processo. Enquanto meu char está morrendo aqui no fundo, vale lembrar que além do outfit de casado, dá também para você fazer em Mainland e levar para Hook dois outros outfits. O Golden Outfit e o Royal Outfit. As duas são roupas magníficas, mas ultra caras de se fazer. Sendo que o Golden Outfit hoje em dia vale aproximadamente algo entre 6.500 e 7.000 reais. Então, a menos que você seja o CJ, você só vai voltar com a roupinha do casado mesmo. Depois de um tempo morrendo, você finalmente vai voltar para dar um porte. Aqui você ainda pode fazer algumas coisinhas engraçadas, mas que no geral são um mero capricho. Você poderia, por exemplo, pegar temporariamente a vocação de druide e ficar usando o Echevopan, que é uma magia de congelação de comida, para ficar farmando comidas que são raras em Hook, como uvas e tortinhas. E de quebra, o Pata é o Magic Level 4, marca que é bem rara entre os Hooksteiros mais antigos. Mas uma coisa que pra mim é a obrigação de você fazer aqui nessa parte é você só upar até o level 5. Tem gente que aproveita a facilidade de se upar em Downport para pegar o level quase 10 e ir pra Hook, para daí então continuar upando, mas eu sinceramente não recomendo que vocês façam isso. Se você passar o char para Hook depois do nível 5, você vai perder acesso a dois lugares importantes que a gente vai falar mais pra frente no vídeo. Bom, então você vai usar basicamente seu bracete para upar de novo, e tendo pego o nível 5, você vai guardar o seu set em algum canto ou doar ele para o próximo aventureiro que começar no Tibia, vai subir as escadas até o Morris, e quase do lado dele vai encontrar um item bem interessante que pouca gente conhece, o suporte de troféu. O alquimista Gomas que me apresentou esse item, e à primeira vista ele parece um item comum e simples. Mas o porta-troféus é interessante por dois motivos. O primeiro é que ele, diferente da maioria dos itens de Downport, não some da sua mochila quando você leva ele para Hook. E o segundo é que ele é um item que possibilita uma escalada mais fácil de certos lugares. Se com caixas você precisa de pelo menos 3 para subir em um andar, com esse porta-troféus apenas 2 são o suficiente. Fora que eles são muito mais leves que caixas, mas acabam tendo uma pequena desvantagem. Eles não trancam criaturas. Então muito cuidado na hora que você for trocar seus Honeyflowers por eles. Bom, então agora com todos os seus assuntos resolvidos em Downport, é hora de se aventurar em Hook. E para isso você vai falar com o Inigo. Por algum bug do jogo, o Inigo vai te dar a mesma resposta que ele te deu antes quando você tentou ir para Hook pela primeira vez. Que Hookguard é um lugar obsoleto e antigo que não merece ser visitado.
Mas se você relogar o seu char, rapidamente vai conseguir ir para Hook falando Hi, Hook Guard, Yes, Yes. Pronto, agora você finalmente está na ilha de Hook. Você nasce num templo que antigamente era o coração de todos os iniciantes do Tibia, e que acabou caindo no esquecimento com o tempo. A primeira coisa que você precisa fazer é ir até a biblioteca de Hook e falar com o NPC Vascalir. Ele vai perguntar se você quer se unir a ele na batalha contra o Kraknak-Nork, e é com ele que você vai iniciar a missão mais importante da ilha, a Hook Guard Quest. É nessa quest que você vai conseguir acesso tanto à Tumba dos Esqueletos no Cemitério Leste, quanto à Fortaleza Órquica no Oeste, que guarda o único respawn de Orc Spearman da ilha, e consequentemente é a única forma de se obter uma Student Legs sem ser Premium Account. Ou seja, para ter acesso a esses dois locais, você vai precisar ter começado a quest no nível 5 no máximo. Se você for falar com um Vascalir no nível 6 ou mais, ele não vai te dar a missão, e seu acesso a esses dois lugares não vai ser possível. Para você não perder esse acesso, é preciso ter cuidado em dois pontos importantes. O primeiro deles é que quando você for para o nível 8 e for falar com o Vascalir, ele vai te perguntar se você não quer desistir da sua missão e ir embora para Mainland. É só clicar em continuar a missão e nunca mais você vai precisar se estressar com isso. A segunda coisa que você precisa tomar cuidado é a de nunca fazer a parte final da quest. Caso você faça, matando o Kraknak-Nork e pegando o rubi de recompensa, você deve tomar cuidado para nunca mais fazer qualquer interação com o Vascalir. Se você falar Hi perto dele, ele encerra a quest e você perde todos os acessos. É assustadora a quantidade de Hooksters que perderam acesso a esses lugares de bobeira, por terem ido falar com o Seymour sem querer terem dado Hi para o intrometido do Vascalir. Bom, no mais, acredito que sejam essas as dicas que eu tenho para passar para quem deseja criar um novo Hooksteiro. Quero agradecer muito ao Miguel pela consultoria para montar esse vídeo e pela informação do Alquimista sobre o porta-troféus, que definitivamente mudaram a forma de como eu escalo as montanhas de Hook. E aproveitando que eu estou aqui em Monza, eu quero deixar um convite para a galera aqui do canal. No dia 27 de junho, numa segunda-feira à noite, o Tarek está planejando fazer um grande evento para celebrar o up dele de 38 de Fist Fight e 38 de Shield. Eu e mais uma galera vamos estar junto com ele na live, e ele vai sortear mais de 40 Premium Times ao vivo, no que promete ser o maior evento da história de Hookguard. Se vocês ficaram interessados e querem participar, vou deixar aqui na descrição um grupo fechado que vai servir para dar informações sobre o vindouro evento. Conto com a participação de todos vocês para prestigiar esse feito histórico na ilha de Hook e para tomar umas canecas de cerveja no bar da Ember. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui, deixe seu like se curtiram, se inscrevam no canal e eu vejo vocês numa próxima.